pro juiz. Mas já aconteceu de contar situações, né? Que eu chego na mesma empresa, tá? Óbvio que eu não vou citar o nome aqui. Claro. Chego 9 horas da manhã, estão almoçando. Chego às 10, estão almoçando. Então, todo mundo trabalha nessa empresa. O pessoal come nessa empresa, né? Porque eu chego que estão sempre se alimentando, né? Alguém trabalha aqui. Então, isso aí é muito grave. Precisa ser informado. Então, o que eu falo? Ó, eu vou parar e vou voltar outro dia. Ou vocês ligam todas as máquinas e eu vou medir. E já aconteceu de acabar a luz bem na hora que eu fui medir ruído, de ter gerador não tá funcionando. Então, essas situações acontecem. E aí, você não pode ter, o perito tem que ter, que nem eu digo, a perspicácia, não ir pro lado da ingenuidade de achar, não vão fazer isso comigo, não vão fazer isso com o cara. Faz sim. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, numa edição especial diretamente da Expo Proteção em São Paulo. Hoje, o nosso tema é perícia judicial. E, para tanto, eu trouxe uma especialista no assunto, a Josiane Hag, engenheira de segurança, ergonomista, engenheira de processos e perita judicial e assistente judicial. Na sequência, conversamos com ela sobre esse tema tão importante na área da segurança do trabalho. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, a Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Josiane, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Josiane, você foi a coordenadora do nosso seminário, né, de imersão em perícia, que foi um sucesso aqui na feira, né? Evento lotado. O auditório ficou pequeno, tivemos que botar mais cadeira. 3 vezes foi muito legal, né? Mais cadeira. Que legal. Essa ideia, a gente conversou, né, sobre preparando para o evento. Mas assim, quando você coordenadora técnica do evento, né, pensou nos temas, né? O que te levou a escolher determinados temas e determinadas pessoas para formatar essa programação tão intensa e tão completa? Foi tudo muito planejado, né? Não foi de um dia para o outro. Foi desde que eu iniciei na esfera pericial, né? Trabalhos como assistente técnica e perita do juízo. Todas essas observações, esses detalhes sempre ficaram na minha cabeça. Então, quando a gente programou esse evento, eu procurei buscar lá de trás tudo que pudesse trazer algo assim que, por tudo que eu enfrentei, que eu passei, para trazer para as pessoas suas dores no dia a dia. Exatamente, trazer lá no chão de fábrica, permitindo, né, processo. Isso, Alexandre. Brigando com o assistente ou com o perito. Conflitos. Que legal. Então, procurei trazer para as pessoas, o que eu enfrentei, provavelmente o que todos enfrentam. Exatamente, a nossa realidade. Que legal. E vocês trouxeram especialistas no time primeira linha, né? Higienistas, juízes, desembargadores, né? Engenheiros, médicos. Foi fantástico. Foi show. O time foi show e foi muito elogiado. Todas as palestras foram muito elogiadas. Então, esses temas que a gente, inclusive, quando eu passei os temas para o pessoal, né? Para os palestrantes, norteei, porque eu deixei eles livres também para colocarem
as suas questões, os seus pontos e o que eles achavam também conflitantes. O desembargador, né, doutor Renato Henri Santana, ele trouxe assim pontos dos próprios juízes de um grupo de WhatsApp, né? Você vê a percepção dele. Alguns dias antes ele colocou ali no grupo de WhatsApp que legal. para todos os juízes, né, da área de Campinas ali, de onde ele veio, 2 horas Sim. veio para o nosso evento ontem, Sim, né? Ele levou 2 horas para vir. Quais são as reclamações dos juízes quanto aos peritos? Então você vê, né? Sim. Então temas assim que foram abordados. O outro lado do balcão, digamos assim, né? Isso, quem solicita. Eu acho isso, colega, acho aquilo, mas e o juiz? O que acha? Sim, né? sim. E é fundamental porque o juiz, na verdade, a gente tem que lembrar que o juiz não é um especialista em segurança do trabalho, nem higiene, nem ergonomia, é um especialista no direito, né? E ele tem, assim como nós tem as questões de segurança do trabalho, tem as questões as questões trabalhistas, né? Folha de pagamento, Sim, horas extras, né? E daí ele não pode ser especialista em tudo. Então, para isso, ele precisa de um perito que vá lá na empresa, faça o seu trabalho, bem feito, né? E nesse sentido, é importante essa relação. Você é perita em Santa Catarina, né? Essa relação tem uma relação de confiança, porque você é o juiz lá naquele momento, né? Exatamente. Você é o preposto do juiz naquele momento. Do juiz, né? Que nem a gente fala. Né? E se não tem a confiabilidade, você pode ser, inclusive, afastada, né? O juiz deve acontecer, o juiz não gostei muito do trabalho desse profissional. Não é mais nomeado, né? Assim que funciona. Isso aí. E como é que você começou, digamos, vamos começar por aí. Você tem uma atuação há bastante tempo, né? Como é que você entrou, até para quem está interessado em começar a fazer esse trabalho, eu costumo dizer, não é o cara se forma agora e já vai ser perito, né? Porque precisa ter uma experiência, né? Sempre, Sim, então, Alexandre, quando eu iniciei na perícia, eu digo assim, eu não queria fazer perícia. Na época da pós-graduação, né, engenharia de segurança do trabalho, minha graduação é engenheira florestal, mas já na graduação eu tinha muito interesse pela questão de segurança das máquinas e tal, me brilhava os olhos. Na pós-graduação, a maioria dos meus colegas queria ir para a área de perícias, né? A gente teve o professor Pio, ótimo, e eu acho que ele era bem incentivador, né, dessa área. Aí eu falei, gente, não, perícia não é uma coisa que eu gosto. E quando eu trabalhei num hospital lá em Joinville, de 600, 700 funcionários... Como engenheira de segurança daí? Como engenheira de segurança. Aí foi passado para mim, olha, vai ter uma perícia aqui de um mecânico que trabalhava numa área que tinha inflamáveis, e você vai ser assistente técnico. Eu, opa, mas como assim, né? Eu não tenho conhecimento de assistência técnica. Como é que eu me porto numa perícia? Como é que funciona uma perícia? Exatamente. Eu falei, bom, então vou procurar buscar mais conhecimento sobre isso. Aí pesquisei os produtos que era o que ele manuseava na profissão dele, né, como mecânico e tal. E aí provei que não era inflamável, então já não tinha periculosidade. E eu achei que eu desenvolvi bem esse trabalho. Que eu tinha realmente uma habilidade para isso, né? Porque ganhamos a causa. Aí, se encantou pela santa. Sim, eu falei, nossa, mas é muito legal isso, a parte de investigação, da curiosidade, né? Achei isso muito legal. Aí não fiz mais algumas assistências técnicas no hospital e como consultora, assistência técnica. Sim. Mas depois de 5 anos conhecendo mais indústrias e vários ramos de atividade, né? Plástico, metal mecânico, a gente tem muito na nossa região, porque é uma cidade, Joinville é uma cidade industrial, né? Jaraguá, Itajaí. Então, eu conhecendo mais indústria, eu me senti, né, confortável para me inscrever em 2 varas do trabalho, que são as varas de Jaraguá. Sou muito grata até hoje por eles, porque... abriram as portas muito rapidamente. Fiz alguns laudos, já me jogaram para empresas grandes e gostaram dos meus laudos e começaram a me nomear muito, né? Muito. E aí eu acho que nunca mais saí, né? Fiquei viciada no negócio. E vamos começar esse papel do assistente, né, da empresa, ou assistente, normalmente assistente do trabalhador é mais difícil. É mais difícil, existe, mas é muito pouco, não chega a 5%, acho. Mas o assistente da empresa, que é, na verdade, esse engenheiro que está trabalhando, às vezes é um técnico de segurança, né? Ele tem que saber se portar numa perícia, porque apesar de o papel principal é do perito, que vai fazer, né? Existe todo o trâmite do momento da perícia e também alguma contestação, alguma avaliação um pouco diferente, né? Ou para confirmar, ou, né, para reforçar.
E normalmente esse profissional não tá, porque ele não tá fazendo isso toda hora, né? Ele é demandado por você. Você tava lá, de repente, ó, vai vir, ó, se prepare para isso, né? Tem alguns assistentes técnicos que são de consultoria. Sim, já virou até um... Então, eles normalmente sabem muito como se comportar. Mas eu digo assim, a questão do ato pericial e do comportamento eu não digo só do assistente técnico. O próprio perito, ele tem que saber como lidar com as pessoas, ter um bom senso, ter respeito, ter educação. O advogado, né, respeitar... Claro que o perito, ele vai conduzir a perícia. Então, essa é a responsabilidade principal. E o juízo, quando nomeia, ele está confiando que o perito vai desenvolver bem esse papel. Ele tem que coordenar a perícia. Vem um advogado tirando foto. Lugar que não pode, que é sigiloso. Então, tudo isso é o perito que vai conduzir. Olha, não vou permitir que você tire foto. Isso aqui é perigoso, nesse local ninguém vai entrar. Né? Então, ele vai conduzir isso da maneira que ele achar mais correta, certo? Mas eu sempre digo assim, quando até a gente tem uns cursos que a gente faz com os advogados, que a gente fala isso, olha, todo mundo tem que saber, né, como que funciona uma perícia para poder se comportar de uma maneira mais adequada, porque cada um no seu quadrado, né, que nem eu digo, você não pode interferir no mesmo perito, né, ele não pode prejudicar o trabalho de um advogado, ninguém pode prejudicar o trabalho do outro, para o resultado sair o mais correto possível, certo? O papel do perito é esse, ele tem que mostrar a realidade daquela situação. Ele não pode permitir que a empresa esconda algo importante, né, e ofenda alguém, ofenda o reclamante. Né? Então, até a questão do assistente técnico, intimidar o reclamante na hora da perícia, o perito não pode permitir isso. Né? Então, opa, agora vamos maneirar. Senão eu vou cancelar aqui e vou marcar outro dia. Na hora que os ânimos estiverem mais calmos. Já teve episódios assim de ter que... Vou voltar outro dia, porque eu penso... Assim, vamos lá, a gente está falando de uma situação que você está ali representando o juiz, né, para fazer o trabalho, mas a empresa está incomodada, porque assim, gerou uma demanda agora nós. Então, e às vezes o trabalhador, o funcionário da empresa, ele é mais realista do que a própria empresa, ele quer defender, né, e acaba, né, virando aquela coisa pessoal, que não tem sentido. Você está ali representando o papel. Você merece todo o respeito, assim como a empresa merece todo o respeito, o trabalhador merece todo o respeito, né? Você já teve esse tipo de situação? Já tive de vários, de advogado, do reclamante, da empresa, são várias situações. Eu vou te contar um exemplo assim, mais extremo, né, que eu enfrentei. Teve uma perícia que foi num frigorífico e eu cheguei para a perícia com tudo, sabe, né, que é a hora com horário agendado, você peticiona, dá bastante trabalho, né? Claro. E eu marquei o horário, o dono da empresa não me deixou entrar. Não deixou ninguém entrar. Só tava o advogado lá, eu entendi, né? Vai fazer perícia o advogado. Aí não permitiu que ninguém entrasse. Daí eu falei, tinha sido notificado, sabia de tudo. Sim, sabia. Arbitrariamente ele tomou a decisão. Exatamente, decidiu não vou permitir que ninguém entre. Aí o advogado falou, não deixa ninguém entrar, tal. Só que eu vou dizer para vocês que eu vou informar o juiz que nós não fomos permitidos de entrar ninguém. Isso vai ser péssimo para a empresa, né? Aí eu informei o juiz, fiz uma petição, o juiz se manifestou dizendo o seguinte, a próxima vez será com a polícia. Aí ele permitiu entrar, mas não vai tirar foto. Aí eu falei, não, a perícia eu vou tirar foto sim. E aí, se for a próxima vez, então, vocês sabem que vai ser com a polícia. Aí, beleza, permitiu, mas foi uma intimidação todo o tempo. Aí, isso é uma questão bem difícil de conduzir, sabe? Porque você não pode colocar fogo nisso, sabe? Você não vai começar a discutir com a empresa ou discutir com o reclamante. Você tem que tentar apaziguar a situação para que você consiga fazer o teu trabalho, né, da melhor forma. Isso não pode interferir na forma como você está trabalhando. Porque, assim, pode ser que a empresa esteja totalmente certa, né? Apesar de toda essa postura inadequada do dono, do preposto lá, que pode ser que não tenha nada. Pode ser que a sua perícia seja totalmente favorável. Só que isso é ruim. Você tem que ter a neutralidade de estar, ok, agora incorpora lá o perito e, né, porque a gente já é humano, né? Dá vontade de pegar e que raio dessa empresa. Às vezes acho que até vai se controlar, mas chega na hora não se controla. Exatamente. Mas isso, eu te digo assim, ó, que isso você aprende, né? Isso você desenvolve. Mas muitas das situações são resolvidas já ali, sabe? O perito, tendo bom senso, ele conversa um pouco com o reclamante. Olha, é tranquilo, né? Calma, vai ser tranquilo. Pode falar à vontade. Mesmo que você fale seja diferente do que ele vai falar, vai ser tudo anotado.
né? Porque às vezes eles pensam, vai falar uma mentira, isso aí que vai validar no final. Né? Então, o perito com experiência, ele consegue contornar muito essas situações. O que ele precisa, né, é que não interfira na forma como ele vai conduzir a perícia. Luciane, outro aspecto é a questão técnica. Né? A gente sabe que tem excelentes peritos e não tão bons peritos. A gente sabe, como qualquer profissão. Como é que é a postura de agora pensar do lado do assistente da empresa que está ali e está vendo que o cara, por exemplo, chegou com um equipamento totalmente descalibrado ou não fez lá os testes, né? Não agiu corretamente, né? Qual é a postura do assistente? Ele fala na hora, ele filma, como é que ele... Porque assim, a gente sabe que na questão de higiene, né, a questão mais muito pesada, dependendo da forma que o calibrar ou não calibrar, pode dar um resultado completamente diferente do que a realidade, né? Como é que se porta um assistente? Essa questão é muito importante. O que eu posso te dizer, né? Na minha percepção, o assistente técnico, que ele já tem uma bagagem, ele já tem uma perspicácia, né, vivência na área das perícias, ele percebe quanto ele pode interferir. Ele conhece até o jeito do perito, né? Então, às vezes, ele pensa... eu conheço o jeito do perito, ele vai medir, tá tudo certo, equipamento certo, aí depois eu vou me manifestar, conforme for o resultado. Se a empresa tem toda a documentação, vamos dar uma situação assim. Sim. Que a empresa ela já tem todo o monitoramento, ela tem o PPP, tudo certinho com as medições, o que é bem difícil, né, Alexandre? Vamos ver a realidade da coisa. Renova no prazo certo, contrata uma consultoria que faz todas as medições conforme a norma. Ele sabe que ele já tem uma bagagem para se defender se caso necessário. Então ele deixa o perito já tá com um equipamento que não é para ser. Que nem o Gustavo Rezende falou, aplicativo do celular. Sim. Eu tiro a foto medindo com o aplicativo do celular, tá bom, só vou anotar e depois vai ser fácil para impugnar. Mas ele deve saber exatamente, prestar atenção. Ele deve registrar tudo. Porque pode ser um conflito entre a avaliação do perito e a minha avaliação, digamos. Isso, E eu tenho que entender por que aconteceu. Ele fez uma coisa totalmente inadequada tecnicamente. E no meu laudo, né, a parte que o assistente vai se manifestar, ele tem que justificar que vai ter algum, se for feito de uma forma inadequada. O assistente, ele vai fazer o laudo, ele tem o mesmo prazo que o perito para apresentar o laudo dele. Certo. E o juízo tem que analisar, sim, o laudo do assistente técnico, claro. Da mesma forma como ele analisa o do perito. Certo. Isso é muito importante dizer. Porque tem muito assistente que fala, eu nem vou medir, porque o juiz nem vai ler. Mas sim, ele tem o mesmo valor, né? Apesar do perito do juízo ser de confiança do juiz. Tem um peso maior para o juiz. O assistente técnico, ele tem a mesma formação, ele vai fazer o mesmo laudo, né? O mesmo laudo, seu laudo, né? Então, é importante registrar toda a técnica, a metodologia que o perito está usando na hora da perícia. É muito importante, porque ele tem que fazer, né, conforme a norma. Agora, ontem foi debatido muito, né, no evento de imersão, a questão da higiene ocupacional, nas perícias. Porque tem muito assistente técnico que pensa assim, o perito ele tem que medir 8 horas, um ruído, medir todo o... Não 8 horas, mas um período ali. Sim, um período que seja maior. Representativo, sim, maior, mas o perito do juízo, ele não vai fazer a higiene ocupacional na empresa, não é o papel do perito. Isso é o papel da empresa, né? Agora, o que eu digo assim, e tem gente que fala, não, o perito não vai fazer uma auditoria, o perito não vai fazer uma higiene ocupacional, o perito não vai fazer isso. Tá, mas o perito faz o quê? Então, a minha opinião e a de muitos peritos, o perito vai fazer uma auditoria, ele vai fazer higiene ocupacional, ele vai fazer tudo isso, mas não completamente. Ele tem que conhecer. Uma amostragem menor, pelo menos. Uma amostragem menor, desde que represente a realidade daquele trabalhador. Aí vem muito da experiência, né? Você tem que mostrar para o juízo e para as partes qual é a realidade do trabalhador. Se a empresa tem, por isso que a importância da prevenção, das medidas de prevenção que a empresa tem, registro e dados e medições, laudos completos, feitos bem bonitinho, bem seguindo a norma, porque se ela tiver todo esse documento, dificilmente ela vai perder, se tiver certo, abaixo dos limites, óbvio.
Mesmo as observações qualitativas, medições, as avaliações qualitativas, então ela vai ter essa defesa, digamos assim. E quando o perito faz, isso assim, ó, é muito uma realidade, né, fato. Eu vou medir um ruído na empresa, se eu vou fazer uma amostragem ali do período que a pessoa fica só numa máquina, vou te dar um exemplo simples, assim, só numa máquina, vou medir. Se tiver tudo correto, a avaliação da empresa ela vai dar muito próxima, sabe? Eu tô com meus equipamentos calibrados, a empresa também seguiu tudo que tem que seguir, então ela vai dar muito próxima, pouquíssima diferença. Então isso é real? Então isso que eu vou mostrar para as partes. E quando você chega na empresa como perita e você percebe que existe uma manipulação do ambiente, né? Desliga lá aquelas máquinas barulhentas lá no fundo, e muitas vezes a parte do trabalhador não está preparada para dizer, olha, não, cara, desligaram aquela máquina lá, né? Como é que você... Eu já tento evitar desde o início antes da perícia, eu tento evitar essa situação. Então, que eu passei a fazer isso depois que eu enfrentei várias situações iguais que você falou aí. Então, chego na empresa, tá? Máquina desligada. Eu vou te contar algumas situações até que chegam a ser engraçadas. Eu já coloco na petição, quando eu marco a perícia, e marco para as partes e para o juízo, informo por e-mail, eu coloco uma observação mais ou menos assim. O setor de trabalho do reclamante, máquinas, layout, tem que estar representando a época do trabalho dele, né? A verdade do trabalho dele, sim, a situação real do trabalho dele. Perfeito. Caso haja alguma situação, alguma razão que não cumpra essa questão, favor informar nos autos. Que a empresa já sabe, e eu vou chegar lá... A empresa pode até ter feito uma mudança no equipamento. Mas eu tenho que informar, sim, entendeu? Se estava gerando um problema, que é bom, né? Que é normal, às vezes, né? Empresa de tecelagem. Tinha 8 teares, chegou lá, tem 15. Já vai mudar. Então, beleza, ela pode informar ali. Inclusive piorar a situação. Isso, mas ela tem que informar. Então, quando eu chego e não encontro essa situação, eu já aviso, olha, eu vou... pergunto para o reclamante, João, né, seu João, tá igual a época que o senhor trabalhou? Não, tá igual. Beleza, continuo medindo. Não tá, eu vou informar o que aconteceu, vou fazer a minha medição e também vou analisar os documentos que foram juntados, né, normalmente pela reclamada, no caso, os laudos. E se for diferente, aí eu tenho que ressaltar essa questão pro juiz. Mas já aconteceu de contar situações, né? Que eu chego na mesma empresa, tá? Óbvio que eu não vou citar o nome aqui. Claro. Chego 9 horas da manhã, estão almoçando. Chego às 10, estão almoçando. Então, todo mundo trabalha nessa empresa. O pessoal come nessa empresa, né? Porque eu chego que estou sempre se alimentando, né? Então, alguém trabalha aqui. Então, isso aí é muito grave. Precisa ser informado. Então, o que eu falo? Ó, eu vou parar e vou voltar outro dia. Ou vocês ligam todas as máquinas e eu vou medir. E já aconteceu de acabar a luz, bem na hora que eu fui de ruído, de ter o gerador não está funcionando. Então, essas situações acontecem. E aí, você não pode ter, o perito tem que ter, que nem eu digo, a perspicácia, não ir para o lado da ingenuidade de achar, não vão fazer isso comigo, não vão fazer isso com o cara. Faz sim. Josiane, a característica de um profissional que vai ser assistente ou perito, o que são os pontos importantes na sua avaliação? O que eu sempre falo, assim, Alexandre, nas imersões que a gente oferece, nos cursos, até para os advogados, inclusive, conhecerem, né? Isso é uma opinião, né? Uma percepção minha durante todo esse tempo. Se você conversar com outro perito, talvez te diga outras qualidades. Mas eu acho que, assim, primeiro, prazo, e que é bem difícil pro perito, tá? Eu tô com um laudo 2 dias atrasado. Vamos falar que é a realidade, né? É muito difícil o perito cumprir o prazo, dependendo da demanda que ele tem. Porque tem épocas que tem poucos laudos, tem épocas que tem muito. Você tem que ser organizado da maneira para você conseguir atender a demanda, né? Das varas que você faz as perícias. Esse bom senso, né, de lidar com as pessoas, de entender, poxa, né, eu tenho um advogado aqui, ele tem um escritório, ele não tá de brincadeira aqui, ele fez uma petição, ele tá defendendo aqui o cliente dele, ele tem todo o trabalho, eu não posso desrespeitar. A empresa também, a empresa não pode ser vista como um vilão só da história. Vilão, deixou o reclamante, criou ali uma situação que pode ter uma doença do trabalho.
E o reclamante também não é só, não é um coitadinho, eu preciso, ele merece um direito. Então você tem que ser muito imparcial, sabe? E ao mesmo tempo respeitar o trabalho daquelas pessoas. A gente tem que ser humano, né? Ninguém é máquina ali para estar ali só, fale isso, fale aquilo, né? Você tem que ser humano. Não é uma planilha de Excel que tem tudo certinho, que não somar e vai dar um resultado de perícia, final. né? Você só analisava os documentos que foram juntados. Precisava de perito. O juiz usava aquilo ali e pronto. E a gente viveu agora não, há tempo atrás, um processo bastante interessante. Nós vivemos um mundo da perícia, né? Daí nós tivemos a reforma trabalhista, o governo Temer, né? E que modificou bastante o processo a partir da famosa pandemia, né? Eu tô falando do pagamento da previdência, porque daí, quando o trabalhador não precisa pagar o perito, a perícia, né? Fica mais economicamente viável eu fazer minhas demandas. Então eu botava lá 300 coisas para ser avaliadas e, né, com a reforma trabalhista isso praticamente zerou as perícias, né? Praticamente zerou. Né? Porque os trabalhadores pararam de fazer, porque assim, tinham que pagar, porque se eles perdessem, eles tinham que pagar o valor do perito, né? Sim, eu acompanhei muitas situações assim. Conta um pouquinho dessa história e como é que está hoje esse... Bom, realmente, como você falou, Alexandre, foi quase para zero ali o número de peritos, só os corajosos mesmo que entravam, né, com pedido ali de insalubridade, periculosidade, enfim. É porque as pessoas não se dão conta que o perito, ele não é assim, chega essa semana, vai lá, entrega a perícia e 2 dias depois recebe um cheque do cartório, do fórum e tal, ou da empresa. O cara demora para receber também. Demora, ele tem que estar ciente disso, né? Quando ele tem que organizar, inclusive, a sua vida financeira, né? Trabalha, não recebe nada. Daqui a 2 anos vai receber, às vezes, uma bolada legal, mas tem que administrar. Isso aí, quando você entra nesse mundo diferente do assistente, né? O assistente tem um acordo lá com a empresa e recebe. Sim. Mas o perito do juiz, não. Mas quando você tem que estar disposto a se organizar dessa maneira. Sim. Mas foi realmente assim, foi para zero, né? E tiveram algumas situações que eu acompanhei, realmente o reclamante perdeu, foi sucumbente, teve que pagar. E aí para os peritos foi um pouco complicado isso, né? Porque você teve que acabar desenvolvendo outros trabalhos e fortalecer a tua área de consultoria ali para poder conseguir equilibrar ali as contas. Hoje está um momento assim muito bom na área de perícias. Realmente aí do início do ano para cá aumentou o volume muito nas varas, né? Eu não sei se isso foi só na região que eu atuo, na Santa Catarina, que eu atuo ali em várias cidades como a perita do juízo, ou foi realmente a nível de Brasil. Eu acredito que foi, converso com muita gente da área, esse mercado está bem aquecido, a economia, né? Acho que agora talvez com essa questão aí da taxação aí, talvez diminua um pouco, né? Mas são realmente fatores que influenciam diretamente nas perícias. Um fator também importante dizer, depois da pandemia, a questão das pessoas que lidavam ali com, né, estavam expostas ao risco, pedindo o grau máximo, também aumentou muito o volume nessa área dos riscos biológicos. Recebi muita perícia, como eu trabalhei em hospital, eu tenho essa parte ali no meu currículo bem alta. Isso, isso aí. É um período bem curto. Josiane, muito bom esse bate-papo. Eu queria que você, talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado, por favor, fique à vontade para fazer um comentário final. Eu queria te agradecer pela participação, a parceria no nosso seminário, que foi um sucesso. Né? Eu que agradeço a oportunidade, a Proteção, eu digo assim, uma revista que ela abre as portas para todos os profissionais que amam essa área. A revista Proteção não é uma revista que se preocupa com venda da revista, realmente são assuntos importantes que precisam ser falados, precisam ser debatidos e a gente não encontra em outro lugar. Então é unanimidade sobre os temas que são, os artigos, os temas que são descritos ali na revista, são levantados, unanimidade que são, todos os profissionais na área são os mais importantes e muito bem descritos, né, dissertados. Tem uma questão só que eu queria ressaltar aqui para o final, que como o perito deve agir nas perícias, que a gente falou, não é higienista ocupacional, não é, mas ele tem que ser um pouco de tudo, né, Alexandre, eu vejo. Você não vai descartar a higiene ocupacional, você
Não, eu não vou medir. Você tem que conhecer um pouco de tudo, da higiene ocupacional, das normas, a tua interpretação, como que é. Não é, o perito não, que nem a gente falou, não tem que dar a sua opinião. Ele tem que fornecer, deixar claro a sua metodologia, também usar a higiene ocupacional, sim, ele tem que usar os equipamentos corretos, usar a norma, e também esse bom senso aí com as partes, com os advogados, com o juízo, ele tem que conversar, ele tem que deixar claro como que ele chegou àquela conclusão, que foi uma das questões levantadas pelo desembargador ontem, sabe? Da reclamação do juízo, né, dos peritos. Como que ele chegou naquela conclusão? Precisa ficar claro para todo mundo, né? Perícia nada mais é do que uma fotografia de um ambiente de trabalho a partir da ótica de um especialista, né? Isso aí, exatamente. Muito bem que essa fotografia seja mais real possível para fazer justiça, porque na verdade ele não está nem para um lado nem para o outro, mas ele está isso. E quando o perito ele faz esse trabalho corretamente, dificilmente vem manifestações ou quesitos complementares, sabe? Vem menos. Eu acho que chega para o perito uma satisfação maior do resultado, sabe? Do trabalho. Claro que sempre uma das partes não vai gostar, né? Com certeza. O resultado não vai ser favorável para os dois, vai ser só para uma das partes. Josiane, muito obrigado. O prazer foi meu, Alexandre. Muito feliz de estar aqui no evento, conversando contigo aqui. Que legal. Com o público da proteção. Ótimo. Pessoal, estamos encerrando esse bate-papo que foi tão agradável com a Josiane Hag, que essa é profissional da área de segurança para engenheiro, pista. A gente volta semana que vem com mais um Proteção Tendências. Até lá, tchau, tchau.